Vamos falar um pouquinho hoje sobre terapia ocupacional, mas voltado para a inclusão dos autistas. Estou recebendo aqui a terapeuta Lorena Rios, seja muito bem-vinda novamente, já esteve aqui no nosso programa. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Vi. Então tá joia. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro do que é o teu trabalho. O que é a terapia ocupacional? Tem alguma diferença da terapia que a gente faz com psicólogo? Como que é? Tem alguma diferença? Sim, na verdade é uma dúvida muito comum. As pessoas têm a tendência de confundir a terapia ocupacional com a psicologia justamente por causa do nome, terapia. Mas nós trabalhamos com a ocupação do sujeito, então é um pouco diferente, porque nós trabalhamos com a questão da autonomia. Então, daquilo que o indivíduo consegue exercer de ocupação no dia a dia, nós vamos trabalhar em cima. Então, se ele deixou de fazer por algum motivo, ou se ele não adquiriu algumas habilidades para que ele consiga ter uma autonomia, desenvolver as ocupações do dia a dia, seja pentear o cabelo, seja ocupações sociais, seja ocupações quaisquer que sejam, dentro de uma autonomia. Então, nós trabalhamos em cima dessas ocupações. Ah, interessante. Eu tinha essa dúvida se era a mesma coisa, eu acho que muita gente também tinha, Sim. então a gente já sabe que agora são coisas distintas. Sim. Agora, falando sobre a questão do autismo, né? O que é o autismo? Para quem não conhece ou para quem já ouviu falar, mas ainda não sabe a risca do que se trata. Sim, o autismo é o distúrbio do neurodesenvolvimento, né? E caracterizado principalmente pelas dificuldades das habilidades sociais, né? Tá. E aí entraria algumas questões de comportamentos repetitivos, estereotipias, mas muito conhecido pela dificuldade das interações sociais, de comunicação, né? Tá. Essa é a parte que geralmente quando a gente tem a convivência, você fala, essa criança quer ficar mais na dela, Sim. é mais quietinha. Ou você Sim. vai conversar, ela não interage muito. Então, esses são os pequenos detalhes que você consegue distinguir que ela pode ter ali algo caracterizado como autismo. Sim, exatamente. São geralmente aquelas crianças que se isolam, né? Muitas vezes a criança está no mesmo ambiente que outras crianças, mas ela não está brincando junto. Ah. Então existe essa diferença, Tá. né? Da criança estar ali no mesmo ambiente com as demais crianças, mas ela não está brincando junto. Então isso é uma dificuldade de uma interação social, né? De fato, de brincar com o outro, de dividir com o outro, de interagir com o outro. Quanto tempo que você já está trabalhando com os autistas? Então, eu sou terapeuta ocupacional já há 14 anos, né? E com autistas há 9. Ah, bastante Então, tempo. sim, já Acho que nem tem. se falava muito, né? Na época que você começou. Não, nem na época da faculdade a gente se falava muito ainda de autismo, né? O autismo, ele tem se tornado um tema muito atual, principalmente por essa aumento de diagnósticos, né? Hoje a gente está com muitos aumentos de diagnósticos. Tanto aumento de diagnóstico. Sim, primeiro por causa da informação, Tá. né? Muitas pessoas hoje estão sabendo, né, sobre o diagnóstico, sobre o transtorno. Então, a informação chegou a muitas pessoas, né? E também por causa dos diagnósticos tardios, porque Tá. hoje em dia é muito comum a gente ver adultos sendo diagnosticados com autismo. E existem alguns estudos também que falam sobre a questão dos pais terem filhos mais tarde. Ah, é? Então, existe uma correlação de alguns estudos apontando sobre os pais estarem com idades, né, diferentes de antigamente. Antigamente se tinha muito... 18, Sim, né? filhos 18 muito já cedo. casava, já tinha aquele monte de filho. Hoje não, a pessoa quer estudar, quer casar, quer viajar. Aí lá quando ela tá com uns 38, 40, eu vou ser mãe. Exatamente, exatamente. Então, existem alguns estudos já relatando sobre essa correlação de pessoas tendo um filho mais tarde, né? Tanto do pai, tanto da mãe. Tá? Então, existe já alguns estudos que fazem essa correlação da idade. Mas a informação está chegando muito, né, para as pessoas de forma geral. Então, o diagnóstico do autismo tem crescido principalmente por causa do acesso às informações do diagnóstico. Não tem, né, um exame específico? Como é que é caracterizado realmente? Ah, não, essa pessoa tem um autismo leve, não é moderado? Como é que consegue chegar nesse diagnóstico? O diagnóstico ele é feito de uma forma clínica, né? Tá. Então, existem algumas características
que levantam uma hipótese, uma suspeita e geralmente as pessoas procuram os profissionais, né? Seja um médico, sejam outros profissionais, um fonoaudiólogo é muito comum porque existe muito atraso. Se era neuro, alguém da... Então o fono é uma boa Na verdade, quem tem dúvida. Quem fecha os diagnósticos sempre é o médico, né? Geralmente os neuropediatras, o psiquiatra infantil, né? Até o próprio pediatra. Mas é muito comum que os pais procurem, por exemplo, o fonoaudiólogo, porque geralmente a criança com autismo, ele vem com um atraso de fala. Então, uma das grandes características, né, de você conseguir identificar de forma precoce é o atraso na fala. Então, aquela criança está num desenvolvimento que não veio a fala. Tá. Então, as pessoas falam, vamos procurar um fonoaudiólogo para ver, né, por que essa criança não está falando. E aí, o fonoaudiólogo faz uma avaliação e geralmente encaminha para o médico, né? Existem muitos casos também que dentro da escola, né, os professores começam a perceber uma diferença de comportamentos, né? De aprendizagem também. Exatamente, diferente das outras crianças, então eles identificam e avisam para os pais procurarem os profissionais especializados para esse tipo de avaliação. Tá. Né? Geralmente, principalmente acontece muito com primeiros filhos, porque quando o casal tem um primeiro filho, ele não tem muita base de comparar com uma outra criança, né? Às vezes não tem um primo, às vezes mora em outras cidades e tem pouco convívio com as crianças, então não sabe muito bem como que essa criança deveria se desenvolver. Tá. Então, com o primeiro filho, coloca na escola e aí a escola, sabendo o parâmetro do desenvolvimento dessa criança, ela vai falar, existe uma alteração. Tem uma coisinha aqui que não tá... Exatamente, 100%. exatamente. Mas hoje em dia, a gente consegue ter alguns primeiros sinais lá com 3 meses de idade, né? Já com os bebês, a gente já consegue identificar os primeiros sinais de alerta para o desenvolvimento, né, do diagnóstico mesmo, do autismo. E é engraçado porque, assim, eu conheço algumas crianças que têm o espectro autista e a maioria são meninos. Por quê? Tem alguma questão genética que traz esse número de meninos como maior do que as meninas? Sim, isso é verdade, né? Nós temos mais diagnósticos dos meninos do que das meninas, né? O que traz de estudos, né, são que as crianças, os indivíduos meninas conseguem esconder de alguma forma alguns traços do autismo. Então, a menina acaba se desenvolvendo normalmente. Então, os meninos, eles têm as características mais visíveis. Então, existe um diagnóstico maior em meninos do que meninas. Entendi. De fato. E os autistas, eles são todos iguais? Ou eu sei que tem níveis diferentes, né, de grau, não sei se é assim que fala. Níveis de suporte. De suporte, exatamente. E eu queria que você me falasse como é pra gente tentar, às vezes alguém tá em casa, tá com essa suspeita, me falar um pouquinho sobre esses níveis desse suporte, por favor. Os níveis de suporte, ele é feito dentro das avaliações dos profissionais, né? Tá. O nível de suporte 1, 2 e 3, né? Sendo 1 mais leve, então quer dizer que essa criança precisa de menos ajuda, digamos assim, para conseguir se desenvolver e fazer as atividades que ele precisa exercer no dia a dia, tá? E o 3, que seriam os casos mais graves, que necessitam de mais ajuda, de um suporte maior. Tá, e esses são, então, essas diferenças, né? Sim. E assim, tem cura o autismo? Acho que todo mundo pergunta sobre isso, né? E deve chegar para você, né, com os pais, as mães, olha, cura meu filho, deve ter, né, essas expectativas. E eu queria saber se tem um caminho para cura. Não tem uma cura porque é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, quer dizer que durante o seu desenvolvimento, você sempre vai apresentar características do autismo. Tanto que hoje em dia, nós conseguimos diagnosticar vários adultos que nunca foram diagnosticados antes, né? Então, a pessoa conseguiu se desenvolver e traçar todas as ocupações da vida e chegou lá na fase adulta, chegou um diagnóstico de autista, né? Então, assim, como é um distúrbio do neurodesenvolvimento, a pessoa sempre vai apresentar características. Então, a gente não consegue uma cura, né? A gente consegue
ter uma Amenizar. qualidade de vida, né, de desempenho mesmo dentro das ocupações, para que esse sujeito consiga ter uma autonomia, conseguir exercer as ocupações dele de uma forma mais natural, né, e igual para todo mundo. Eu sei que uma das características é o barulho, né? Que eles realmente são super sensíveis. Por que dessa hipersensibilidade? Muda alguma coisa na formação auditiva deles? Sim, na verdade, o autista ele tem são transtorno do processamento sensorial. Então não é só uma questão auditiva, Tá. é uma questão olfativa, é uma questão visual. Eles são bem seletivos para escolher, por exemplo, o tipo de coisa que eles vão comer, né? Às vezes eles comem, tipo assim, eu gosto de queijo e arroz. Ele vai comer só isso. E Sim, é sim. difícil você trazer novidade para alguns. Sim. E dentro de uma seletividade alimentar, que é isso que você está trazendo, uma seletividade alimentar, ela tem várias causas. E uma das causas é a dificuldade, tanto de da criança conseguir pegar no alimento, tá? Então é uma dificuldade no processamento tátil, que a gente chama, tanto numa rigidez comportamental. Então ele come sempre, às vezes, sempre da mesma marca. Então ele come uma bolacha X, mas tem que ser daquela marca. Se for de uma outra marca, já não come. serve. Então entraria muito na questão de comportamento rígido, que é uma das características do autismo. É interessante, né? Eu assisti uma série incrível, aliás, recomendo para você, chama Advogada Extraordinária. Maravilhosa. Que fala sobre uma advogada que tem o espectro autista e ela é inteligentíssima, ela é um gênio, né? E ela tem seletividade alimentar, ela come somente o kimbap, que é um tipo de sushi, para você que está mais habituado aí com esses nomes. E aí, na série, pergunta por que ela só quer. Alguém pergunta pra ela fala, porque eu consigo ver tudo o que está lá. Então, eles são muito assim, eles precisam muitas vezes de coisas que deixam eles seguros, né? Tem essa Exatamente. Essa questão. E na série mostra muito uma questão de rotina, né? A gente pode perceber que dentro da série, além dela ter sempre o mesmo padrão de alimentação, ela ainda faz um ajuste, exatamente. Então, antes de comer, ela precisa ajustar Arrumar. todos, né? Enfileirar e deixar ali arrumadinho, do jeito que ela gosta, para ela poder comer. Então, tem sempre uma questão de rotina, né? Inclusive, ela também tem uma hipersensibilidade auditiva, É verdade, né? ela todos os dias vai trabalhar, ela põe o fone pra pegar o metrô Isso. por conta do barulho das pessoas falando. Exatamente. Dentro dessas dificuldades sensoriais, o autista ele vê o mundo de uma forma muito diferente da gente, né? Então, por exemplo, nós estamos aqui no estúdio, né? Existem luzes, existem pessoas se movimentando, existem várias coisas acontecendo ao nosso redor. Mas nós conseguimos filtrar esses estímulos e a gente consegue ter aqui a nossa... Prestar atenção no Sim. que a gente está conversando aqui Na fora. nossa conversa, exatamente. Então, se um autista chega aqui no estúdio, né, e ele tem todas essas alterações sensoriais, ele vai perceber o barulho, né, da musiquinha no fundo, ele vai perceber o barulho do ar, ele vai perceber algumas situações que pra gente não interfere. A gente até esquece, né? E você falou agora, eu nem tava ouvindo o barulho do ar. Aí você falou agora, eu comecei a ouvir. E a gente não percebe. Sim, e isso traz um incômodo, né, muito grande. Então, por muitas vezes, esses indivíduos, eles não conseguem, inclusive, suportar ambientes. Então, assim, por exemplo, igreja, estádio de futebol. É verdade, eu convidei minha amiga para ir à igreja esses dias, ela tem um filho, e aí ele conseguiu ficar um pouquinho só. E aí lá tem um espaço bem grande do outro lado de fora, e aí ela foi com uma pessoa e a pessoa acabou ficando com ele fora. Sim. Ele conseguiu ficar ali só um período mesmo. Exatamente. Inclusive, eu tenho um projeto que eu levo palestras para as igrejas, Ai, que bacana. para falar justamente sobre o autismo, porque as pessoas elas precisam entender, de fato, o que é o autismo e saber lidar com esses comportamentos, porque muitas vezes eles são tidos como maus comportamentos. Né? Então, assim, é uma criança que faz uma birra, é uma criança que não tem educação, né? Então, assim, é o pai que não sabe criar aquela criança, E algo que, né? que muitas vezes é incontrolável. Exatamente. Né? Não é uma coisa que a pessoa consegue controlar. Exatamente. Com essas questões sensoriais, o sujeito ele tem uma dificuldade de fazer esse filtro e é como se fosse um copo de água. Tá. Então, ele vai enchendo de estímulos até a hora que ele transborda e ele não sabe mais o que fazer
com aquele copo transbordando, né? Então aí entra muito um padrão de desorganização, né? E a criança começa a ficar desregulada, que a gente chama. Então entra nos padrões de alterações de comportamento. Tá. Aí se joga no chão, né? Então tem muita crise de choro. Porque para eles é um desespero no sentido de não conseguir lidar com muitas informações. Então, muitas vezes, esses indivíduos eles têm dificuldade de estar nesses ambientes. Inclusive, muitas famílias deixam até de ir frequentar a igreja, frequentar shoppings, parques, justamente por causa dessa dificuldade. Até lugares abertos também? Até lugares abertos, porque, por exemplo, você está num parque aberto, mas um parque aberto, visualmente... Muita informação. Muita informação, né? Então, assim, se o parque está num dia cheio, muitas pessoas andando te esbarram. a pessoa andando com o cachorro, Exato. a pessoa esbarra, e um olha lá. E as pessoas te esbarrando também o tempo todo, até a gente, né? Eu mesma. Eu não gosto, por exemplo, de ir ao shopping no final de semana. Porque pra mim é uma coisa que me incomoda. Eu já começo a pensar aqui. Mas me incomoda. Chega até uma hora que eu começo a ter tontura. Se eu fico muito vendo as pessoas assim. E eu não gosto também. Então, eu acho também porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais seletivo em algumas questões também. Porque antes eu amava. Mas assim, hoje em dia eu fujo. Eu quero tranquilidade, eu quero paz, né? Então, acho que é isso que passa mais ou menos, né? Exatamente. Nas sensações pra Exatamente. pra E para eles é muito mais, né, do que pra gente. Então, assim, a gente tem uma sensação e eu consigo vamos embora, eu consigo ir embora e ficar bem. Então, para o autista, isso é muito mais difícil. Muitas vezes eles não conseguem, não dá tempo de ir embora, não dá tempo de ir para um lugar mais confortável, né, para que ele consiga se sentir num lugar mais seguro, né? E como a terapia ocupacional, o teu trabalho tem ajudado essas pessoas que possuem o transtorno do espectro autista? Então, dentro da terapia ocupacional, nós trabalhamos principalmente essa questão das dificuldades sensoriais da criança. Então, dentro da estimulação, né, da integração sensorial, que é uma técnica que a gente usa, a gente consegue trazer para a criança muitos confortos, né, e adaptações para que ela consiga absorver os estímulos e ela consiga se adequar. Tem uma resposta adaptativa que a gente chama. Então, ela consegue estar nesse ambiente, ela consegue receber esses estímulos, mas ela consegue se manter bem, de uma forma que ela não vai se desregular e deixar desconfortável. Então, ela consegue ter uma estimulação para que ela consiga suportar os estímulos que ela recebe, né? E ficar ali e desenvolver atividades do dia a dia, como, por exemplo, na seletividade alimentar. Né? Então, a gente consegue trabalhar de uma forma que a criança consiga receber novos estímulos. Então, se ela tem uma alteração tátil, não consegue pegar naquele alimento, né? A gente consegue trabalhar em cima dessa aceitação, né? Que aquela criança consiga passar a explorar aquele alimento, né? E consiga, de fato, estar com novos alimentos dentro da alimentação dela. Bacana, né? E qual que é a importância da gente também trazer a inclusão para dentro da família? Porque, gente, deve ser super desafiador, né? Para o pai, para a mãe. Eles também precisam passar por uma questão da terapia em si, do diálogo, da conversa. Qual que é a sensação que os pais que você atende aí, né? Os filhos dos pais que você atende, traz para você quando você se sentem acolhidos pelo teu trabalho? Na verdade, assim, é muito importante que a gente não esqueça da família, né? Porque muitas vezes os profissionais acabam focando muito na criança, né? E esquecem da família. E a família passou por um processo de luto, né? Porque quando você imagina um filho, você imagina uma criança perfeita, né? E aí, quando vem o diagnóstico, eles passam por um processo de luto, né? E muitas vezes esse processo de luto é um processo mais demorado, muitas vezes a aceitação é difícil, né? E aí a família acaba não sendo acolhida. Então é importante que os profissionais acolham também a família, né? Eu costumo dizer que para os meus pacientes, para as famílias dos meus pacientes, que eu preciso que eles entendam aquela criança como eu também entendo. Né, de uma forma clínica mesmo, né? E a gente fazer essa parceria com a família, que a família se sinta acolhida, que a família sinta parte, né, do tratamento, é fundamental para que o tratamento tenha bons resultados. Legal. Hoje a gente vê que as escolas têm trazido também
a inclusão dos alunos para dentro da sala de aula, né? Até minha filha estuda numa escola, na sala dela tem 3 amiguinhos que têm autismo e até cada um tem grau de esporte. É difícil, não, a gente acaba assimilando uma outra palavra. E aí, assim, uma menina é tranquila, normal, ela faz todas as atividades, tem aquela questão, mas é tranquilo. E outros 2 têm um professor de suporte, né? Que a própria família tem que desembolsar para estar lá com essas crianças. E ela falou pra mim, ai mamãe, tem um amiguinho que ele grita bastante durante a aula. Você acha que isso deveria ser separado ou essa inclusão é importante, apesar da criança muitas vezes se sentir incomodada de estar nesse ambiente? A inclusão, para ela acontecer, de fato, a criança precisa estar nesse ambiente. Tá. Né? Existem muitas escolas que falam sobre uma inclusão, mas quando a criança começa a gritar, eles tiram essa criança desse ambiente. E isso não é uma inclusão de fato. Tá. Né? O que é importante dentro do ambiente escolar é que não só o acompanhante terapêutico, que é esse profissional que está acompanhando Sim. essas crianças, entendam sobre o autismo, mas como toda a escola. Então, muitas vezes, só aquele acompanhante terapêutico entende a criança, entende o autismo. Sim. Mas o próprio professor que está ali na sala de aula, às vezes, não. O diretor da escola, né? Às vezes, até a pessoa da limpeza. Né? Então, para que a inclusão de fato aconteça, existe todo um trabalho com todos os profissionais, na verdade como a sociedade como um todo, Sim. né? Até a inclusão com as outras crianças precisa ter uma abertura para falar sobre essa criança com as outras crianças, Tá. né? Então, um amigo grita, né, por causa disso, explicar mesmo de fato para essas crianças, para que elas consigam... Para elas, sabe? Eu sempre falo bem claramente, né? Eu falo para ela. E eu acho que é importante, né, Lorena, os pais também trazerem essas informações de uma forma mais leve para as crianças entenderem. Sim, as crianças elas costumam compreender muito, né, de fato, e querer de fato ajudar. Né? Muito. Então a gente pode utilizar, né, desse bom coração, da inocência mesmo da criança para poder nos ajudar, né? Eu tive uma paciente que lá na escola a professora começou a contar para os amiguinhos que ela era como uma boneca. Então ela precisava de alguns cuidados diferentes, porque às vezes as crianças perguntavam por que ela usa fralda ainda, por que ela usa uma chupeta. Então a professora colocou a boneca como uma figura de tentar explicar para os amigos, né, por que ela tinha alguns certos comportamentos. Sim. E deu super certo, né? Então as crianças começaram a acolher ela e olhar ela com olhos diferentes, né, para que de fato essa inclusão aconteça. Não, e esse fato que você falou deles quererem ajudar é muito significativo, porque minha filha pegou e falou assim, ai mamãe, um dia, eu ajudei ela a cortar, eu sentei hoje com ela, ajudei ela no lanche. Então assim, é muito legal. Eu falo, ai que orgulho, eu super feliz, me incentivo, falo, tem que ajudar mesmo. Então é muito legal a gente trazer a consciência, né, para que as crianças entendam que hoje o mundo cada vez mais precisa ser inclusivo. Né? A gente está falando hoje aqui do autismo, mas a gente hoje vê também uma série de adultos e crianças com TDAH, né, que é uma questão também que precisa ter bastante calma e paciência, né, com também quem possui diga um transtorno também, Sim. é um transtorno também. Então a gente vê hoje como a nossa sociedade e o ser humano cada vez mais tem a informação, está descobrindo coisas que a gente não via. Né? Exatamente. Há um tempo atrás, não, ele é desligado, ele é esquecido. Até muitas vezes fala, é burro. Sim, e na verdade a pessoa tem uma questão... Exatamente, que precisa química, de um cuidado, né, ali específico para isso, né? Hoje nós temos, saiu recentemente uma nova incidência, né, do autismo. A cada 36, tem um diagnóstico de autismo. Então, nós estamos, assim, falando de uma incidência significativa, né? Então, não tem como a gente viver numa sociedade onde as pessoas não saibam
sobre o autismo, né? Muitas vezes a pessoa não tem um filho autista e não consegue, aquele mundo não me pertence, eu não preciso saber sobre isso, né? E isso está equivocado, porque nós vivemos numa sociedade que de fato precisa saber sobre o autismo. Sim. Com essa incidência tão grande. Você acha que a alimentação, excesso de informação, internet, isso pode trazer um prejuízo? Isso pode estar trazendo essa questão do autismo ou não? É uma questão mesmo genética, uma questão de formação? A questão do aumento desse diagnóstico é justamente por um aumento da informação do diagnóstico. Tá. Há pouco tempo atrás, ninguém sabia de fato o que era o autismo, né? Então, há mais tempo atrás, assim, não muito tempo atrás, as pessoas com autismo eram colocadas em hospitais psiquiátricos, né, e taxados como loucos, né? Então, assim, o autismo hoje em dia, ele tem muito mais informação para a gente chegar tanto a diagnósticos, tanto a tratamentos, né? De uma forma até precoce mesmo, né? Sim. Com 3 meses a gente consegue já observar sinais de alerta. Então, hoje em dia, acender uma luzinha lá, vermelha, para algum sinal de autismo, o médico já faz o encaminhamento para as terapias e, se for descartado esse diagnóstico, ele teve uma estimulação para não desenvolver, né? Quem tem autismo precisa também tomar medicação ou não necessariamente? Não necessariamente. Aí vai depender, né, às vezes se a criança tem muita agressividade, e aí vai depender de uma avaliação médica para isso, mas não necessariamente ele vai precisar de uma medicação. Lorena, muito obrigada, quero agradecer, foi ótimo o nosso bate-papo, acredito que foi aí enriquecedor para você. Se tiver alguma dúvida agora, a gente não tem mais. E eu quero te agradecer, pedir para que você deixe os seus contatos pra gente, suas considerações finais. Beijo para quem está assistindo, que eu sei que deve ter gente assistindo de Cuiabá. Eu moro em Cuiabá. Eu sou mineira, mas eu moro e trabalho em Cuiabá. Ah, que legal. Você sabe que o Renato é de Cuiabá, né? Sim. Ah lá, ó, marca para tomar um cafezinho com a Lorena, viu? Final de semana. Nossa, Já tá amigo, já? Olha, que bacana! Que legal! Uma ótima amiga, viu? Por favor, deixe os seus contatos pra gente. Eu vou deixar minhas redes sociais, né? lorenarios.to é o meu Instagram. E lá no Instagram tem um link com todos os outros contatos. Muito bom! Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos para um break bem rapidinho e na volta tem culinária, tem mais bate-papo nessa quinta-feira deliciosa. Não sai daí, a gente já volta.